Amados irmãos e irmãs, a graça e a Deus nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que foram alcançados por esse programa. Trata-se do programa Pão da Palavra, programa de evangelização da comunidade Católicos em Dublin. Então vamos, nesse momento, nos preparar para a proclamação do Evangelho do dia. Trata-se do Evangelho de São João, capítulo 21, de 15 a 19. Então vamos, nesse momento, fazer a nossa proclamação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Disse de novo Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ia para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vamos iniciar nossa meditação. Façamos uma prece para que essa meditação possa abençoar a todos aqueles que irão nos ouvir. Senhor, sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, se alguém lhe perguntasse qual o nome da perícope, ou seja, da passagem da Escritura que nós estamos meditando hoje, eu penso que você poderia dizer, sem sombra de dúvida, que se trata do primado de Pedro. Talvez pudesse estar acima da Bíblia como título dessa passagem, dessa perícope, o primado de Pedro. Tanto é verdade que, se algum dos irmãos tiver a graça de fazer uma viagem à Terra Santa, de visitar o Mar da Galileia, um dos lugares que não poderá deixar de visitar é exatamente a chamada Igreja do Primado. Trata-se de um templo bem modesto, que foi construído ali no local onde, segundo a tradição, aconteceu este evento narrado pelo Evangelho. A Igreja do Primado. Isso é num local chamado Tabga, no oeste
na costa oeste do Mar da Galileia. Então lá tem a igreja do Primado, né? Se chama assim aquela igreja. Lá inclusive tem uma imagem, não tanto pela beleza, mas pelo significado de Jesus comunicando a graça do primado a Pedro. Por quê? Porque Pedro tem entre os apóstolos uma missão que é única, uma missão singular. Veja, nós sabemos que entre católicos e protestantes há uma diferença de perspectiva. Nós católicos cremos que esse primado de Pedro está vivo na pessoa do Papa. Para nós, o Papa é importante exatamente como sucessor de Pedro. Sucessor nesse aspecto. Aquela missão que foi dada a Pedro continua na história por meio do bispo de Roma. Isso é interessante percebermos. Veja, eu gostaria só de fazer uma breve explicação no sentido de que os estudiosos protestantes, eles não negam o primado de Pedro. Ou seja, não se pode negar, com base no estudo da Escritura, o fato de que Pedro tem uma missão única e singular. Não se pode. Quando a gente examina as Escrituras, a gente percebe que Pedro tem podemos assim dizer, um papel especial, ou por que não dizer específico. O primado de Pedro, com base na Escritura, é um dado inegável. Não se pode. Vejamos bem, quem foi que fez a proclamação de fé lá em Cesareia de Filipe? Pedro. Foi ele que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem foi que falou quando pela primeira vez como igreja em Pentecostes? Quem fez o primeiro sermão da igreja? Foi Pedro, lá no cenáculo. O sermão, se você pega Gênesis, Atos 2, você verá que o primeiro sermão, a primeira pregação da igreja, a gente diz que a igreja surge em Pentecostes, o mais preciso seria dizer surge da cruz e de Pentecostes, mas o processo se completa, chega à plenitude em Pentecostes, e o primeiro sermão quem realiza ali é Pedro. É inegável o fato de que quando se diz que Jesus apareceu primeiro a Cefas, ou seja, primeiro a Pedro. Então, repito, não se pode negar, com base nas Escrituras, o estudo das Escrituras, o papel singular de Pedro, a sua proeminência. Se costuma dizer em latim, primus inter pares. Os apóstolos são iguais, tem um colégio apostólico, porém, Pedro é o primeiro entre eles. É o principal, vamos dizer assim, né? É o cabeça daquele grupo, né? É ele que fala tantas vezes, né? Se destaca no meio dos apóstolos. Então vejamos bem, amados irmãos e irmãs, ele se destaca, e os protestantes, quando estudam as Escrituras, eles não negam esse dado, eles não vão negar esse dado. A grande questão e essa é a grande diferença de católicos e protestantes, não é se Pedro tinha um destaque entre os apóstolos, porque isso é inegável. O problema que fica com os protestantes é se essa missão petrina se perpetua na história. Ou seja, se o ministério de Pedro morreu com Pedro. Então, quando Pedro morreu, então morreu esse ministério. Então, os protestantes dizem sim, nós dizemos não. Essa missão que Jesus conferiu a Pedro se perpetua na história por meio do bispo de Roma. Esse aqui é o ponto. Então, esse é o primeiro esclarecimento, o primeiro ensinamento que nós gostaríamos de deixar aqui e dizer que essa é a passagem do primado de Pedro. Então, repito, se alguém perguntasse como se chama essa perícope, você já sabe. Como se chama? O primado de Pedro. Bom, tendo dito isso, vamos para os particulares desse episódio, que são muito interessantes.
não só curiosos, mas assim enriquecedores quando a gente medita sobre ele. Então veja, não está aqui nessa perícope, mas convém recordar. Quando você estuda essa passagem, você vai se dar conta, por exemplo, que no versículo 9, depois você pode conferir, João 21, 9, quando saltaram na terra, viram as brasas acesas. Aqui o texto coloca as brasas acesas, mas poderia ser dizer uma fogueira, uma brasa acesa, enfim. Essa expressão brasa acesa aqui, ela faz um link, ou vamos dizer assim, ela estabelece uma conexão, uma ligação com outra passagem da Escritura, onde essa mesma palavra ocorre. Que passagem é essa? Trata-se de João 18:8. Em João 18:8, o que é que está lá? Aqui na Bíblia de Jerusalém tem assim: os servos e os guardas tinham feito uma fogueira. Aqui muda a palavra, ela tinha brasas acesas, aqui tem uma fogueira. Porém, no grego, a palavra é a mesma. Embora na Bíblia de Jerusalém há uma mudança, lá em João 21:9 tem a expressão brasas acesas, e em João 18:8 tem a palavra fogueira. No grego é a mesma palavra, antraquia, essa é a palavra que está lá nos dois textos. E o que isso indica? Veja, essa expressão faz um link entre esse primado de Pedro, onde Jesus faz 3 perguntas a Pedro, aquele episódio em que Pedro nega Jesus durante 3 vezes. Jesus faz 3 perguntas a Pedro aqui nesse episódio, e lá em capítulo 18, Pedro nega Jesus 3 vezes. Nós já conhecemos essa passagem, é bem conhecida. Então faz esse link. Aqui é interessante para nós termos presente isso, porque esse episódio é um episódio em que nós podemos dizer que Jesus reabilita Pedro. As 3 perguntas de Jesus, porque Pedro, ele negou o Senhor, ele decaiu da sua fé, né? Lembremos-nos o que é que Jesus disse a Pedro certa vez, está lá no Evangelho de São Lucas. Nós temos aquele episódio em que o Senhor diz a Pedro: Pedro, Satanás pediu para te peneirar, mas eu rezei por ti. Isso aqui é importante. Trata-se, eu vou ler o texto para ficar melhor. Trata-se de Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versos 31. Olha o que é que Jesus diz a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar, como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma os teus irmãos. Olha aí. Então, na verdade, essas 3 perguntas visam exatamente essa conversão de Pedro, que caiu, vamos dizer assim, nessa tentação do inimigo e negou a Jesus. E o Senhor o reabilita, o faz voltar para si, para a missão, com essas 3 perguntas. Então podemos dizer que esse tríplice interrogatório, essa tríplice pergunta, está em oposição à tríplice negação de Pedro. Assim como ele negou Jesus 3 vezes, ele vai por 3 vezes proclamar o seu amor ao Senhor. Isso aqui é muito interessante e é muito significativo. E é interessante também porque a gente precisa entender que esse processo de fazer Pedro retornar ao seu amor é um processo, vamos dizer, doloroso. Porque Jesus, quando pergunta 3 vezes,
o texto diz que na terceira vez ele fica entristecido. Por quê, irmãos? Por uma razão simples. Aquele amor que Pedro tinha por Jesus, ele ficou obscurecido pelo sentimento de culpa. O texto nos diz, da negação de Pedro, nos diz que quando Jesus passou e olhou para ele, né, ele sentiu aquela culpa, aquela dor, a dor da culpa, do sentimento de ter traído o seu Senhor, o seu Mestre. Então, essas três perguntas é um processo, o processo que o Senhor utiliza, vamos dizer, para ajudar Pedro a reconhecer o amor que existe dentro dele, o amor que existe dentro dele por Jesus. É um processo de reconhecimento, de redescoberta. A gente tem aqui as brasas, às vezes nas brasas vêm as cinzas, e é preciso soprar sobre as brasas para que de novo o fogo reacenda, o fogo inflame novamente. E aqui é muito interessante isso. Exatamente essas três perguntas, repito, têm o propósito de fazê-lo retornar ao seu amor, obscurecido pelo sentimento de culpa. E às vezes na nossa experiência de fé, há muitas pessoas que caem em algumas fraquezas, e esse sentimento de culpa as leva a se afastar do Senhor. Então esse processo de reacender a chama, um processo de ajudar Pedro a reconhecer, é uma reabilitação de Pedro, né? Aqui é interessante exatamente isso, né? É uma reabilitação de Pedro. E aqui eu gostaria de chamar a atenção exatamente nesse aspecto, porque por vezes, amados irmãos e irmãs, na nossa caminhada, as nossas fraquezas, as nossas quedas, esse sentimento de culpa nos atrapalha muito. E a gente precisa descobrir esse amor que existe dentro de cada um de nós. Bom, vamos dizer alguma coisa a mais, né? Uma coisa curiosa, o que é que Jesus exige de Pedro para lhe dar uma missão? O que é que Jesus exige de Simão Pedro? O que é que Jesus exige de mim e de você? Você poderia perguntar que Jesus poderia exigir de você que você seja inteligente, que você seja capaz, que você seja uma pessoa sem defeitos. Você poderia imaginar que para servir a Jesus, você precisa ser uma pessoa incólume, perfeita. E aqui é que está o problema. Veja qual é a pergunta, porque Jesus está fazendo um interrogatório a Pedro, como alguém que vai dar uma missão, precisa saber se ela está apta a receber aquela missão. Eu não sei se vocês já fizeram uma entrevista de trabalho, né? A pessoa vai fazer uma entrevista de trabalho, então ela precisa saber se aquela pessoa é apta. Então, quem vai dar o trabalho a interroga. Aqui nós vemos mais ou menos essa situação. Pedro vai receber uma missão e o Senhor precisa saber se ele está apto. Bom, claro que Jesus sabe todas as coisas. Talvez o próprio Pedro precisa saber se ele está apto. E aí, apenas essa comparação para a gente fazer entender o sentido desse diálogo. E veja só o que é que Jesus exige de Pedro. Jesus não exige que ele seja um intelectual. Jesus não exige que ele seja um homem de grande cultura. Jesus não exige nem mesmo que ele seja moralmente perfeito, porque a história já mostra que Pedro não tinha essa qualidade. O que é que Jesus exige dele? Amor. Aqui está o centro para alguém poder se dispor a servir a Jesus. A condição sine qua non é que você o ame. Aqui é a base de tudo. Esses dias uma pessoa entrou em contato comigo para conversar, pedir uma orientação, e ela me perguntava sobre as exigências morais. Era uma pessoa que não é ainda de caminhada,
e eu disse para essa pessoa, olhe, antes de você de responder suas perguntas, dizer o que pode e o que não pode, você conheça Jesus. Vamos fazer uma caminhada de conhecimento do Senhor. Porque, irmãos, o grande problema do cristianismo não é que as exigências cristãs, não é que aquilo que Jesus nos pede seja pouco ou seja muito, seja difícil ou seja fácil. O ponto não é esse. A pergunta é se eu amo a Jesus. Porque quando a gente ama, nada é difícil. Nenhuma exigência é grande demais. Agora, irmão, quando a gente não ama, tudo fica difícil. Veja, num casamento, quando as pessoas vão perdendo o amor um pelos outros, tudo irrita, tudo é ruim, tudo incomoda, tudo faz com que a pessoa se sinta mal, tudo está errado. Assim também é a nossa vida com Jesus. Se você acha que as exigências do Senhor são grandiosas, são pesadas, o problema não são as exigências que são muitas ou duras. O problema é que o amor é pouco. O que Jesus exige de nós é só isso, amor. E claro, se você tiver amor, você será capaz de dar tudo. Se ele lhe pedir a vida, você a dará. Porque o problema não é se as exigências são grandes ou são pequenas. O problema é se o seu amor por Jesus é grande ou pequeno. Esse aqui é o ponto. Foi isso que Jesus pediu a Pedro para lhe dar uma missão. Mal comparando, na sua entrevista de trabalho, para dar a missão, Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Talvez seja isso que Jesus pergunte a mim e a você. Por que é que a vida de igreja às vezes é tão difícil? Simples. Porque nosso amor por Jesus é pequeno. Se nosso amor por Ele for grande, não será tão difícil. Certamente não. Difícil sim, mas não impossível. Não impossível. Andemos um pouco mais adiante. Vejamos, Jesus, quem é Jesus? É o pescador que se tornou cordeiro. Jesus faz essas transformações. E quem é Pedro? É o pescador que se tornou pastor. E que depois caminhará para se tornar como Jesus, um cordeiro também. Amados irmãos e irmãs, o papel de Pedro, como já dissemos, ele é único, ele é incomparável. E o que eu queria chamar a atenção, sobretudo para você que se sente vocacionado, que se sente chamado para servir a Deus, e você sempre pergunta, né? O diabo nos peneira, o diabo nos mostra, porque ele é o acusador, ele mostra todos os nossos defeitos. Eu lembro quando eu estava no meu processo vocacional, uma das coisas que mais me causava medo era ver a grandiosidade da missão que o Senhor me chamava e perceber as minhas próprias fraquezas. Mas o que é bonito nessa passagem é que Jesus chama Pedro. E quem é Pedro? Vamos dar aqui o histórico dele, vamos puxar a ficha de Pedro aqui. Muito bem, Pedro é aquele que em João 6,16 pede a Jesus para caminhar nas águas e quando vai caminhar por falta de fé afunda. Quem é Pedro a quem Jesus hoje vai confiar essa missão? Pedro é aquele que lá em Mateus 16:22 tem a ousadia de querer corrigir Jesus. Ele tem a ousadia. Ele repreende Jesus. O texto diz que Jesus diz que vai para a cruz, ele repreende Jesus. Quem é Pedro? Pedro é aquele que no lava-pés diz, o Senhor não vai lavar os meus pés. Quer dizer, ele quer dar aula a Jesus. Ele quer dar lição, quer ensinar Jesus a ser mestre, a ser Senhor. Um pouco de arrogância, de afoito. Quem é Pedro? Pedro é aquele que, quando chegam os soldados para prender Jesus, puxa a espada para cortar, e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, Malcom. Isso está lá em João 18:11. Quem é Pedro? Pedro é aquele que, lá em João 18:26, nega Jesus 3 vezes. No entanto, amados irmãos e irmãs, foi esse que o Senhor chamou. Foi esse que o Senhor chamou. E por um processo de conversão, o Senhor lhe dá uma missão.
O que eu queria dizer para vocês é repetir aqui algo que já virou um jargão em nossas comunidades, mas que deve ser repetido porque é verdade. O Senhor não chama os preparados, mas o Senhor prepara os chamados. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro não tinha as virtudes, as qualidades, mas o Senhor, por um processo lento e paciente, o prepara. Um processo, eu diria, até doloroso, porque Pedro se entristece com aquilo que o Senhor está fazendo com ele. Todavia, amados irmãos e irmãs, o Senhor o prepara como um ferreiro vai preparar o ferro para se transformar naquilo para o qual vai ser usado. O Senhor vai moldando, quebrando, dobrando para ser exatamente aquele que iria confirmar os irmãos. Uma outra questão que aparece no texto, que nós gostaríamos de aqui sublinhar, é exatamente como Pedro mudou. Pedro mudou, as pessoas podem mudar. Eu acredito que as pessoas mudam. Se eu não acreditasse que as pessoas não sou capaz de mudar, eu não rezava pela minha conversão, pela minha mudança, eu não trabalharia por ela, embora veja que é difícil, mas não é impossível. Pedro mudou. Veja, daquele que corrigia o Senhor, nesse diálogo nós vemos Pedro dizer com humildade: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então, ele que queria ensinar a Jesus, agora se rende num processo de extrema humildade e reconhece: o Senhor é que sabe todas as coisas. O Senhor sabe melhor do que eu. Veja como está diferente esse Pedro aqui, daquele Pedro que lá em Cesareia chama Jesus de lado e tenta corrigir o Senhor e diz que jamais ele passará pela cruz. Veja a transformação que Pedro vivenciou. Amados irmãos e irmãs, nós também podemos mudar. Se deixarmos o Senhor nos trabalhar, se deixarmos que o processo que o Senhor começou, ele possa levar a bom termo. Pedro tinha muitos defeitos, mas ele tinha essa disponibilidade para se deixar moldar pelo agir de Jesus, pelo agir de Deus. Amados irmãos e irmãs, antes de encerrarmos essa meditação, ainda tem outra coisa aqui que é fundamental no meu entendimento sobre essa passagem da Escritura. Veja, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Aqui também há um dado curioso, é que Jesus pergunta a Pedro com o verbo agapá, e Pedro responde com o verbo filô. Não sei se vocês estão recordados, mas no grego existe diferentes verbos para falar de diferentes amores. Enquanto nós usamos o mesmo verbo para falar do amor da esposa pelo esposo, do namorado pela namorada, ele a ama, né? A gente pode dizer isso, ou a gente pode dizer que o amigo ama o outro amigo. A gente usa o mesmo verbo, no grego é diferente. Para cada situação há um verbo diferente. Amor de amigo é philo, amor de enamorado é eros, ero, amor de doação, de entrega é agapô. Então Jesus pergunta a Pedro se ele o ama usando um verbo, agapô. Pedro responde com outro verbo, filô. E é curioso que na terceira pergunta, Jesus usa o mesmo verbo que Pedro estava respondendo. Alguns exegetas dizem que essa diferença não tem nenhuma relevância. Porém, eu quero entender que sim. E eu fiquei imaginando que sentido poderia ter isso. É que Jesus nos pede sempre o amor com o qual ele nos amou. O amor que Jesus pede de mim é um amor exigente. Ele quer que eu ame do mesmo modo que ele me amou. Porque isso significa maturidade, crescimento. Mas nem sempre nós o amamos. Eu o amo, você o ama, mas talvez não ame como ele te amou. Talvez você ainda não seja capaz de dar a sua vida por ele. Porém, amados irmãos e irmãs, o bonito, e eu consigo perceber nessa diferença de verbos,
é que o Senhor, na última pergunta a Pedro, usando o verbo filô. Isso quer dizer, Jesus pede a Pedro o amor que ele pode dar. Se ainda não podemos dar aquele amor a Jesus, o mesmo amor com o qual fomos amados, podemos amar na precariedade da nossa condição. E o Senhor aceita o nosso amor ainda não perfeito, o nosso amor ainda precário. O Senhor acolhe esse amor. O Senhor vem ao nosso encontro. Eu costumo dizer que quem inventou a reciclagem foi o Senhor. Ele aproveita tudo. Aproveita a imperfeição do nosso amor. A única coisa que não pode faltar é o amor. Mesmo que seja esse amor imperfeito. Há um livro curioso sobre o tema do amor. É de um escritor inglês chamado C.S. Lewis. Os 4 amores. Os diferentes tipos de amor. O amor supremo foi aquele que Jesus nos amou na cruz. E nós somos chamados a amá-lo do mesmo modo. Mas o Senhor acolhe como nós somos capazes de amá-lo. E encerrando essa meditação, eu diria que algo que pretende ser o fechamento é que quando Pedro diz, Senhor, tu sabe que eu te amo, qual é a condição para Jesus dar a Pedro? Ele diz, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Vamos dizer isso de outro modo? Jesus diz, cuida da minha igreja. O maior sinal de que alguém ama a Jesus é quando essa pessoa de fato ama a igreja de Jesus. Há pessoas que dizem, eu amo a Jesus, mas eu desprezo a igreja. Eu me desculpem, mas esse amor não é verdadeiro. Imagine se você chegasse para uma mãe e dissesse, olha, eu amo a senhora, tenho muito respeito, mas eu abomino o seu filho. Aquela mãe diria àquela pessoa, se me amas, ame o meu filho. Como dizer que amo a Jesus e não amo a igreja de Jesus? Lembremos-nos do que aconteceu com Paulo. Paulo, por que me persegues? No caminho de Damasco. Porque Saulo perseguia a igreja de Jesus. O bem que fazemos à sua igreja, fazemos ao Senhor. O mal que fazemos à sua igreja, fazemos igualmente ao Senhor. O maior sinal de que amamos o Senhor é como nos demonstramos pela vida e pela ação o nosso amor pela igreja de Cristo, pela igreja do Senhor, pela igreja una, santa, católica e apostólica. Que o Senhor nos ajude, amados irmãos, e hoje celebrando o primado de Pedro, o fato de que Jesus escolheu um dos seus discípulos para ser aquele que iria presidir na caridade o colégio apostólico, e louvando a Deus porque esse ministério se perpetua na igreja, na pessoa do bispo de Roma, do Papa. Nós devemos ter um amor ao Papa e reconhecer que o ministério do Papa é o ministério de Pedro, um munus petrino, algo inegável nas Escrituras. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que nós, que somos chamados pelo Senhor, amemos o Senhor, mesmo que não amemos como fomos amados. Nos doemos ao Senhor, mesmo que não nos doemos na mesma proporção que Ele se doou a mim e a você. Que o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer, para sempre seja louvado. E nossa Mãe, Maria Santíssima. Amados irmãos e irmãs, agora vamos rezar nesse momento e vamos pedir que Deus abençoe o seu dia, a sua jornada de trabalho. Pedir que o Senhor abençoe, que você possa viver esse dia no amor de Jesus, no amor do Senhor. Vamos dar agora essa bênção. Vamos rezar junto primeiro a oração de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.
Peçamos também a proteção da Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amado irmão, amada irmã, vamos agora nesse momento dar uma bênção toda especial para você, pedir que o Senhor lhe abençoe, lhe dê força para amar. É o que Jesus pede. O Senhor não chama os preparados, mas prepara os chamados. Capacita os chamados. Ele quer capacitar a mim e a você para servi-lo na única igreja de Cristo, para servi-lo em amor, para servir ao Senhor em fidelidade. Não se esqueça, amor a Jesus é amor à igreja. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, o rebanho de Cristo. Que nós sejamos capazes de doar a nossa vida a Jesus e a sua igreja nesta terra. Saber que é sacramento de Cristo, uma igreja que foi o próprio Senhor que a ergueu, o templo de Deus nesse mundo. Essa igreja que é farol de verdade, farol do encontro com o Senhor. Vai receber essa bênção para ser de Jesus na igreja. O Senhor te abençoe e te guarde. Mostre a sua face e tenha compaixão de vós. Volva para vós seu olhar de paz e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu queria lhe agradecer pela paciência de estar conosco nessa manhã. Pedir também, se você sentir no seu coração o desejo de compartilhar essa live, faça isso. É um gesto simples. Acredito que essas explicações podem ajudar alguém na sua fé, na sua caminhada, e a fazê-los descobrir que, embora tenham falhado, tenham errado, como Pedro, o Senhor não desiste de nós, e o Senhor tem uma missão para nós na igreja dele, uma missão para cada um de nós. Cada um de nós tem uma missão diferente. A igreja de Jesus tem espaço para todos os carismas, para todos os dons. O seu dom também tem espaço aqui. As pessoas que moram aqui em Dublin, a nossa comunidade está aberta para todos os carismas. Aqui tem lugar para todos. Todos os dons podem ser utilizados para que o reino de Deus se dilate no mundo. Então vamos difundir. E é importante, claro, que isso ocorra em comunhão com o Papa, com o bispo, com a hierarquia da igreja, sem nunca nos separarmos dela, da hierarquia da igreja, o poder divinamente constituído, necessário, importante. Essa é a nossa posição dentro da igreja. Nós queremos ser na igreja, para a igreja e com a igreja. Então, amado irmão, faça esse gesto simples, compartilhe essa live e pode ser que ajude outras pessoas. E se você puder, diga de onde você está nos assistindo, diga o local. Nós depois iremos checar todas as mensagens, iremos responder a cada um individualmente. Então você pode aí colocar o local de onde você está nos acompanhando. Que Deus te abençoe, que Deus proteja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.